Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Hoje eu tô com a presença ilustre de Lara Improta. Para quem não conhece, Lara trabalha comigo no Protocolo Superhumano, que é o nosso acompanhamento nutricional. Ela é a coordenadora de sucesso, sabe muito sobre dieta carnívora. E a história dela com a dieta carnívora é muito, mas muito interessante. Porque ela botou uma doença considerada incurável em remissão e a gente vai falar disso hoje. Mas antes da gente entrar nesse papo, Lara, muito bem-vinda. Se apresenta aí rapidinho para quem não te conhece e depois a gente já começa a mandar bala para falar um pouquinho sobre sua história. Meu nome é Lara, né? Eu sou de Salvador. Eu tenho 25 anos e, como o Antônio falou, né? Eu comecei a dieta carnívora e eu tive realmente uma remissão da psoríase, né? Eu sempre gosto de buscar, perguntar as coisas e eu nunca parei em relação a isso. Então, foi como eu cheguei na dieta carnívora, né? Sempre perguntando em relação a tudo que vinha me apresentando. Minha busca na vida sempre foi melhorar minha pele. Então, tudo que vinha eu perguntava o porquê, e não simplesmente o básico, né? Eu ia a fundo para saber, mas por que isso? Por que isso não melhora? Eu fui aos poucos, né, integrando as coisas para eu tentar melhorar aquilo ali, né? Várias coisas melhorava, mas nada curava em si. E, de fato, o que me ajudou a curar mesmo foi a dieta carnívora. Uau! Calma que a gente vai falar sobre isso. Então, você, como muitas pessoas, sempre batalhou com uma doença específica, né? Não que a maioria vai batalhar psoríase, mas a maioria está batalhando alguma doença ou algum problema que pode não parecer muito no começo, mas ao longo da vida vai aumentando. Não é à toa que hoje em dia, só de obesidade no Brasil, 65% está obeso ou acima do peso. É assim, é uma coisa absurda. Então, você começou a ter esses sintomas de a pele abria, né? Ficava aquelas feridas na Ah, pele e você sempre perguntava: calma, sempre. isso não faz sentido. Conta um pouquinho da sua história a partir desse momento e se quiser ir de antes também, tudo tranquilo. Mas é muito interessante isso e eu sei que pode ajudar muita gente. Que eu me lembre, eu comecei a ter psoríase assim com uns 12 anos, mais ou menos. Eu sempre tive uma sensibilidade, mas da pele ficar carne viva foi com uns 12 anos, assim, que eu comecei a coçar e aí não sarava. Aí eu ia em dermatologista, passava corticoide, creme, e o tempo todo era assim. Aí tinha um período que melhorava, eu não mudava a alimentação, não mudava nada, né, e tudo mais. E não curava, né? Então eu sempre fiquei vivendo isso aí desde os meus 12 que eu lembro, até uns 18 anos, que foi quando eu comecei a falar, não, vamos parar tudo, que se isso aqui não tá curando, então não tem por que eu voltar a fazer o que eu tô fazendo, né? E como eu sempre fui curiosa, sempre gosto de perguntar, fazer perguntas, eu comecei a investigar sobre isso. Tipo, o que os médicos estavam fazendo não tinha outra coisa, era só corticoide e creme, pra mim não fazia mais sentido. Eu já tinha perguntado, o que. Então, desde os 12 anos, você tem essas feridas Sim. e demoraram 6 anos de você parando e olhando para aquilo e falando, não, isso não é É, normal, eu me para essa perguntava. luzinha acender. Eu me perguntava, tipo, não, creme serve pra quê? Ah, pra hidratar a pele tá desidratada. Fazia sentido, né? Tipo assim, faz sentido, então vamos lá, vamos hidratar a pele. Mas não curava, então eu não cheguei no que de fato estava me fazendo minha pele ter aquilo ali. Poderia o creme ajudar se eu atrelasse a uma alimentação, embora eu acredite que hoje que não. Poderia, mas não ajudava, não curava, não tinha melhora. Eu tinha 2 meses que eu ficava assim, melhor, mas não curava. Então, pra mim, não estava funcionando, né? Então, foi com 18 anos, assim, que eu comecei a perguntar. Não, e se eu ver minha alimentação? Comecei a ver em relação a tudo a isso. Aí comecei zero glúten, zero leite. Foi o que melhorou bastante. Mas ainda assim, não curava. Não curava. Aí fiquei aí até mais ou menos 20. Aí nos 20 anos eu conheci a dieta carnívora. Mas não fiz a dieta carnívora. Comecei ali para low carb, cetogênica. Eu parei até de comer carne uma época, achando que a carne poderia. Eu ia testando tudo, tudo que eu achava. Não, vamos testar. Vai que, vamos testar. Testava, não funcionava. Testava, não funcionava. Aí eu, não, alguma coisa não tá indo. Né? Eu via, não, a pessoa tá falando que isso aqui funciona por isso, isso e isso. Faz sentido, bora lá. Mas quando eu via, tinha, um, tinha outra vírgula que eu não tava lendo.
Então, quando eu via, não tá fazendo sentido nenhum isso aqui. Aí eu parava, Tipo a voltava. dieta vegetariana, quando você É, parou de comer carne. exatamente. Uma época eu parei de comer carne, comia só frango e ovo, mas aí depois eu fiz vegetariana e fiz 2 semanas de vegana. Mas eu falei assim, não dá pra mim. Eu acho que foi. Eu fiz uns exames nessa época, mas eu não tenho aqui agora disponível. Mas eu tenho uma comparação e foi o pior que eu já tive, de tudo. Desde hormonal, a questão de os perfis do colesterol ruim, tudo, triglicérides, tudo ruim. Insulina, tudo alto, não tinha como, porque não. Ferro baixo também? Total, total. Né? E nesse meio período, assim, também, de dieta, porque a gente vai buscando. Eu tive questão de anorexia, né? Eu fiquei pesando 42 quilos com 1,64 m. Eu pesava 42 quilos. Era Depois dos palito. 18? Foi entre os 18, assim, até uns 20 e poucos, eu tive uma anorexia que eu ficava. Eu era muito seca. Acho que até um pouco Foi antes. nesse período de teste. Exatamente. Acho que até um pouco antes, né? Eu tive isso. Porque, como você mesmo falou, a gente tá vivendo, não tá tendo sintomas. Mas aí, quando a gente vê, a coisa se instala rapidamente. Então, tava tendo, eu tava se tornando anorexa, né? Tava se tornando. Né? Com meus 18 anos foi que eu tava realmente em um estado horrível, né? Eu tava muito seca, muito seca. Não, ferro baixo, energia baixa, tudo baixo, né? Como eu era nova, a gente não sentia a sensação de cansaço. Eu treinava, não sei o quê, fazia tudo, mas de boa. Só que a pele não melhorava, continuava ruim. Eu sabia que em mim não estava nada bom. Mesmo para as pessoas, eu estava treinando, eu estava fazendo tudo, mas eu sentia que não, eu não tô legal. Tipo, mesmo eu treinando, mesmo eu tendo energia para fazer isso, meu corpo tá sendo puxado muito, né? Ele tá tendo um trabalho dobrado. Ou seja, eu não tô conseguindo me recuperar daquilo, mesmo treinando o tempo todo. Não, eu até comia bem, mas era pouco, era tudo muito pouco. Aí teve o período vegetariano, teve o período, então tudo escasso, né? Tudo ruim pro meu corpo, não tinha nutriente. Contava a caloria também? Contava caloria, contei caloria. Eu já comi, já fui pra dieta flexível, que é, não, você pode comer de tudo um pouco. Né? Para algumas pessoas, se funcionar, velho, siga a vida, mas para mim não tava funcionando, porque eu comia Nutella todo dia, né? O pessoal falava, rapaz, você come Nutella todo dia? Como assim? Eu falei, eu comia. Comia açúcar todo dia, não engordava, nunca fui de ser gorda, mas comia, tava pesando ali, era um sacrifício todo dia, porque, rapaz, você pesar, na época eu comia acho que umas 7 refeições no dia. Você pesar 7 refeições, eu não sei como é que as pessoas têm hoje em dia, né? Como é que eu posso falar? Não é nem paciência, porque paciência tem tanta coisa, mas, velho, pra você pesar 7 refeições no dia, o tempo todo, eu não consigo mais fazer isso. Não tem E como pra mim. deixa eu te parar só para fazer um adendo, Lara, que é muito importante para quem está assistindo. Olha o que Lara falou, gente. Isso é muito interessante. Ela comia Nutella todo dia, só que o problema dela não era ganhar peso. Ela nunca foi obesa. Não E a tinha maioria das isso. pessoas atrela, né, Lara? A maioria das pessoas atrela você Carboidrato. comer uma dieta flexível Sim. a tá podendo comer de tudo um pouquinho, mas não ganhar peso. Só que Total. peso talvez não seja o problema que você vai enfrentar. Talvez vai vir a falta de energia, talvez vai vir um problema de pele, talvez vai vir a espinha toda brocada, a cara toda brocada de espinha. Então tem várias coisas diferentes que podem estar acontecendo no seu corpo Total. e que você que está assistindo pode ir analisando se você está passando por isso, acordar e não estar disposto, que você consegue, começa a ver que talvez essa coisa de flexível que vem botando na nossa cabeça não seja o ideal. E então continua a sua história, Lara. É exatamente o que você falou, porque a gente jovem, a gente não sente muita coisa. Ah, não, eu tô comendo aqui carboidrato o tempo todo, né? O exagero do carboidrato para ter energia. E só assim eu tenho energia. E eu, não, eu como açúcar todo dia, só um pouquinho não faz mal. Ah, não, que evitar gordura do animal, porque vai entupir. Então a gente não percebe quando a gente tá jovem, né, o que tá acontecendo. Mas quando a gente vai chegando nos anos, aí chega em uma idade que a pessoa fala, eu tenho diabetes agora. Ah, isso é da idade. Ah, pressão alta, é da idade. Hormônio baixo, é da idade.
Menopausa, isso é só da idade, são sintomas da idade. Mas na verdade não é da idade, é porque teve uma sucessão de acontecimentos que você não prestou atenção, ou melhor, você não foi instruído, às vezes a pessoa realmente não tem culpa, mas você não foi instruído da melhor forma para estar desenvolvendo uma saúde melhor. E quando tá jovem, o corpo aguenta a pancada, né? Mas aí quando vai ficando velho, não vai aguentar mais essa pancada. E aí o corpo tá o tempo todo compensando para lidar com aquela estrutura que você tá dando para ele, né? Você está dando um monte de alimento ruim, né? Você dá até para entrar na questão de muita atividade física, por exemplo, compensando em outros lugares. Não, sempre é mais, sempre é mais. Chega um momento que o corpo não dá mais. Ele deixa de estar compensando e se torna patológico mesmo, né? Aí vem uma doença. Mas na verdade essa doença está sendo instalada há muito tempo, só que você não está E, percebendo. f- e foi isso que você viu entre os 18 aos Total. 20 e poucos? Total. Comecei a entender que não estava faltando nada para mim. Na verdade, o meu sistema não estava muito legal, né? Então, eu sempre estava buscando alguma coisa. Não, falta isso. Não, falta aquilo. Não, falta isso. Tudo bem, podia até estar faltando nutriente, como estava faltando. Só que não era a busca por um creme a mais, um hidratante a mais, um corticoide a mais. Não, agora é essa dieta, é essa aqui. Então, na verdade, eu estava em um estado de muita busca, né? O tempo todo estímulo. E hoje em dia as pessoas estão exatamente assim, estão buscando estímulos para todos os lados. É emagrecer? Não, é conta caloria, não, é falta de whey, não, é pré-treino, sei lá, BCA, tudo essas coisas, canetinha. Então, hoje, a busca por estímulos é muito grande. E isso faz, inclusive, o carboidrato é uma busca de estímulo, né? Ele é um estimulante absurdo. Para algumas pessoas, para mim, inclusive, estava sendo muito ruim. Toda hora eu tinha que buscar o estímulo do carboidrato, mesmo que é inconsciente, eu não percebia. Mas o carboidrato estava ali de uma forma que estava me dando um estímulo que não estava legal para o meu sistema. Então, de fato, quando eu comecei a dieta carnívora, de verdade, né? Porque eu já, como eu te falei, eu já tentei uma vez e não consegui. Eu voltei para o carboidrato, mas não curou nada. E quando eu parei de buscar esses estímulos o tempo todo do carboidrato, mesmo que inconscientemente, foi o que me ajudou pra caramba. Eu senti que eu não tinha mais a necessidade de estar buscando carboidrato o tempo todo, não só o carboidrato, mas o estímulo o tempo todo, tá? Um estímulo de estar sendo estimulada, de estar treinando o tempo todo, estar buscando alguma coisa a mais. Não, falta isso, falta aquilo. Não era isso. Eu precisava parar um pouco para meu corpo dar um sinal de descanso, de recuperar, de conseguir construir alguma coisa. Meu corpo estava mais para gastar, eu estava gastando tudo que ele tinha e o que ele não tinha, né? Porque ele não tinha nada, estava só degradando. E aí, quando eu comecei a colocar carne, é uma outra sinalização, né? Eu estava baixando o excesso de carne e gordura, né? Eu falo carne, mas é tudo. Então, além de eu estar dando os nutrientes necessários, eu estava dando uma sinalização para o meu corpo de construção, no sentido de recuperar. Eu não estava dando um estímulo do açúcar muito alto, que aquilo ali, a Antônia até já falou, né, que no sentido de para quem tem ansiedade, depressão, tudo isso, é um estímulo que às vezes a gente acha que não faz diferença, mas faz. Tem gente que tem depressão, ansiedade, porque está comendo tanta carboidrato, ultraprocessado, processado, que não consegue ficar bem quando não está comendo aquilo ali. Então, eu sentia que quando eu parei esse estímulo do carboidrato, que para mim era muito ruim, foi que eu consegui minha pele dar um descanso, assim. Eu parei de coceira, eu zerei as feridas que eu tinha. Foi assim, de 3 meses, assim, eu não tinha mais ferida. Não existia mais essa Uau, ferida. calma, 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 calma. Você então ficou anorexa aos 18 anos mais ou menos, com o diagnóstico de psoríase. É, Depois de testar todos os tipos de alimentação possível, a dieta vegetariana, a dieta vegana, a dieta flexível, você finalmente encontrou a dieta carnívora. E depois a gente vai entrar no tema, né, sobre o que você estudou, sobre o que te fez tomar essa decisão. E depois de 3 meses numa dieta carnívora, alta em gordura, moderada em muito alta. proteína ali, como você falou, você entrou em remissão da sua psoríase em 3 meses. É isso Total. mesmo que eu entendi? 3 meses. Eu senti que em um mês eu já senti assim, caramba, eu não tenho mais coceira. E aí, em 3 meses a pele foi normalizando. E acabou. Não tinha mais a minha coceira, não tinha dermatite, não tinha a pele escamando, sangrando. Então, acabou, não tinha mais.
Isso é incrível, né, Lara? E aí, nessa hora, o que é que você pensou? Eu falei, e é o que eu gosto de comer, né? Eu adoro comer carne e eu comia muita gordura quando eu falei que eu errei a carnívora, foi porque a primeira vez que eu fiz a carnívora, eu ficava ainda no sentido de, não, eu tenho que pesar aqui tudo certinho, não sei o quê. Só que eu ainda tava com fome, só que eu tava ainda focado, não, eu preciso comer X calorias, não calorias, não, não, não. Então eu falava assim, não, vamos fazer agora diferente. Eu comecei a comer até minha saciedade, eu comia demais. Falava, rapaz, eu tô comendo muito, mas eu vou deixar eu comer. Comia muita gordura, acho que minha dieta era 80% era gordura e o resto era a parte da proteína. Mas aí, quando eu comecei a fazer de mais gordura e comer até minha saciedade, foi o que fez a diferença de minha pele. Que a primeira vez que eu fiz, eu ainda estava no sentido de querer controlar tudo aquilo ali. E não, eu não precisava disso agora. Eu só precisava mesmo de, o quê? De ter mais gordura no meu corpo, mais nutriente disponível. E quando o corpo começa a perceber que você está dando nutriente para ele vai pedir um pouco mais, até ele se estabilizar, né? Ou seja, ele sentir que ele conseguiu ali ter uma estrutura boa para aí assim você utilizar aquilo ali como energia, né? Porque, inclusive, eu parei de treinar um pouco pesado, tipo, eu treinava 2 vezes no dia, eu treinava uma. Quando eu também não treinava, eu ficava tranquila em relação a isso, porque eu sentia que meu corpo estava querendo mais recuperar do que, de fato, gastar aquela energia que eu estava dando. Foi um período, né? Mas foi o suficiente para eu me curar. Uau! E você nem fala remissão, você fala cura mesmo, né, Lara? Por que que É, você fala cura ao invés de remissão? Você que tá sentindo na pele isso. pode ser só por falar mesmo, mas assim, eu senti que hoje, se eu comer um carboidrato, ou se, né, qualquer coisa assim que eu sinta, eu não sinto que eu fico que eu não fico ruim, né? Então eu não tenho aquela coceira, eu não tenho nada. Embora raras exceções que eu escolho comer um carboidrato assim, é bem raro, mas quando eu escolho comer, eu não tenho mais os sintomas que eu tinha antes, né? Agora, se eu comer, eu já testei, falei, não, vou comer 2 dias aqui de carboidrato, né? Não em todas as refeições, mas comi 2 dias de carboidrato, assim, eu já senti que não era legal pra mim. Eu sentia que meu corpo tinha muita. É uma coisa que, para quem é acostumado a ter gordura na dieta, é que o carboidrato, se você comer a mesma quantidade de uma pessoa que come carboidrato, né, precisa da energia, é como se fosse que você tomou 3 doses de pré-treino direto. Porque o açúcar bate e você fica, né, parecendo uma droga mesmo. Então, eu sentia que o carboidrato eu posso comer ele eventualmente, mas não como uma. Meu corpo não precisa dele para ter energia ou para funcionar ou para desenvolver alguma coisa. Eu não preciso dele. Isso para mim foi Aham. uma libertação, porque às vezes, tipo, eu gosto de sentar para comer. Eu não gosto de comer com pressa. Então, eu posso muito bem passar o dia todo sem me alimentar e escolher me alimentar no final da tarde ou no início ali da manhã, se eu tiver o tempo. Mas eu posso fazer minhas atividades, eu não sinto fraqueza, eu não sinto dor de cabeça, eu não sinto tontura, minha pele não coça, eu não me sinto ansiosa, pelo contrário, eu me sinto focada no que eu tô fazendo, consigo fazer, pronto. Não preciso de uma energia, de um carboidrato o tempo todo, a cada 3 horas eu tenho que parar para cozinhar, eu consigo levar horas fazendo o que eu quero, né? Lógico que eu não tô falando de não ficar sem comer, eu tô falando de meu corpo tem nutrientes suficientes para lidar com essa demanda. E aí, no final do dia, eu reponho esses nutrientes de novo. E até estoques a mais, porque eu preciso, né? Eu como mais gordura até do que a própria proteína em si. Que legal, e é bem legal que você comentou sobre isso de proporção de proteína e de gordura. Por quê? Porque deve ter gente aqui que tem problema de pele, que tem feridas na pele, que estão tentando essa remissão como você conseguiu ter. E assim, muita gente que entra na dieta carnívora comete diversos erros e um deles é errar na proporção de proteína e de gordura. Então, conta pra gente, Lara, qual foi a sua experiência nesse caso? O que é que aconteceu com você? Para todas as pessoas, ou para as pessoas que estão vendo, ou para as pessoas que vão receber esse vídeo de algum amigo, de algum familiar, né? Qual foi a proporção de proteína e de gordura que você comeu? Você estava comendo até a saciedade? Você estava contando caloria? Como é? Travou. Tá me ouvindo? Tô, sim.
Né? Eu Porque acho que acho caiu por que. um segundo, mas pode É. continuar. Então, quando eu comecei a fazer dieta carnívora a primeira vez, eu errei porque eu não comia muita gordura. E quando você principalmente está mudando de uma dieta de carboidrato para uma dieta de gordura, você precisa dar sinal para o seu corpo que ele agora deve funcionar com gordura, que ele não precisa do açúcar rápido para fazer as funções dele, né? E a gordura, ela não é só uma moeda energética, mas ela também é estrutural, né? De tudo, para você fazer questão hormonal, tudo. A cascata toda hormonal depende de uma produção de gordura, né? Então, e todas as estruturas também, todas as membranas de todas as células dependem da gordura, né? Do lipídio em si. E aí, hoje em dia, eu consumo muito mais gordura do que proteína, total. Se for, por exemplo, pegar 100%, né, da minha dieta, 70% é gordura e 20% e 30% é carne. Vai variando, né? Carne que eu falo é proteína, mas o resto todo é gordura. Lógico que a gordura tem mais calorias do que a proteína. Então, às vezes a gente acha que a proporção é maior, mas 1 grama de gordura, né, tem 9 calorias, se eu não me engano, e de proteína tem 4. Só a fim de proporção, para não saber que é 70% enorme. É só porque a proporção, quando você olha, você entende que a caloria dela vai ser bem maior do que a proteína. Se você comer a mesma grama, ainda assim vai ter mais calorias oriundas da gordura do que da proteína em si. Exato. Então, Então, 80-20 é mais ou menos. Você falou 80-20, correto? 70, 30, e às vezes aumenta para Set... 80, 20, ou diminui para 80, 20, depende do. Pronto. 70-30, para quem está assistindo, é 1 para 1. 1 grama de gordura para 1 grama de Sim, proteína. 80-20, 80% das calorias de gordura e 20% das calorias de proteína é normalmente 1,5 gramas de gordura para cada 1 grama de proteína. Isso aí é um cálculo rapidinho aqui, fazendo na cabeça. Continua, Lara. e eu sentia que, por exemplo, a gordura, ela é. A gente fica com medo, mas se você tirar o carboidrato de fato, e não aquela dieta carnívora que a pessoa, final de semana, come carboidrato, aí você não vai conseguir nunca adaptar seu corpo a quem ou bebe. Porque no começo, seu corpo não vai entender isso. Embora 5 dias você já perceba a diferença de uma dieta carnívora, para seu corpo entender que você precisa agora começar a utilizar a gordura como energia, você precisa um determinado tempo não comer carboidrato. Nem tipo, não, é só um pouquinho agora. O corpo ele entende sinal. Então, se você dá um outro tipo de sinal para ele, ele vai voltar ao padrão dele normal. Aí tem gente que pergunta, mas quanto tempo isso demora? Não sei, depende. Por exemplo, tem gente que tem 30 anos comendo besteira, 30 anos vivendo dessa forma, não é em uma semana, em um mês que talvez seu corpo vá se ajustar. Ele pode demorar um período maior, mas tem gente que não tá tão acabado assim, que consegue em uma semana, 2 semanas, né? Até um mês o corpo já entender que ele pode utilizar gordura como fonte de energia. E a gordura em si, para questões de pele, para questões de você precisa curar, porque geralmente a pessoa quando sai de uma dieta convencional, né, de muito carboidrato, muita fibra, muita fruta, muito ultraprocessado, o estômago dela, tudo, o intestino tá acabado, né? Não tem um intestino saudável, aquilo ali. Então eu preciso fazer uma estrutura melhor para aquele intestino funcionar, o estômago. Então, o que é que eu faço? Eu utilizo a gordura como isso. Então, eu preciso utilizar a gordura para ajudar, principalmente, por exemplo, a gordura de porco ou a manteiga, por causa do butirato, eles ajudam a estruturar toda a membrana do intestino. Isso é importantíssimo para quem quer curar coisas relacionadas ao intestino. Geralmente, problemas de pele começa todo no intestino. Até depressão, ansiedade começa no intestino. Então, se eu tô lá com o intestino ruim e não absorvo nada, tá tudo, né, que chama de permeabilidade intestinal, sifo, cibo, qualquer dessas nomenclaturas hoje em dia, começa no intestino. E as fibras, as frutas, ela realmente pode atrapalhar, mas a gordura, principalmente a de porco, embora as pessoas falem que a gordura de porco hoje tem contaminação, não sei o quê, ela ou a manteiga que faz você curar a barreira do seu intestino. Então, quando eu comecei a comer mais gordura de porco, principalmente eu comia muito torresmo, quando eu comecei a comer mais manteiga, foi que me ajudou bastante a curar, né? Além da gordura da carne, mas eu comia muita gordura de porco, muita manteiga,
E isso me ajudou a curar. Eu senti que curou. Eu não tinha mais estufamento. Eu poderia comer qualquer coisa, meu abdômen ficava bem dilatado. Eu não tenho mais isso. Eu termino o meu dia, eu posso comer 2 quilos de carne, a barriga tá reta do mesmo jeito. Eu não tenho aquele estufamento da barriga, né? E eu nunca quis isso. Eu quis curar minha pele. Mas eu precisava ter isso para curar minha pele. Eu precisava curar meu intestino. E aí eu fui buscando, né? A segunda vez que eu fiz a carnívora, eu busquei dessa forma. Eu falei, não, alguma coisa deu errado que eu não consegui curar. E todo mundo fala que cura. E faz sentido total porque cura. Então, alguma coisa eu fiz errado. Aí, quando eu vi, foi a questão da gordura. Aí, comecei a pesquisar em relação aos diferentes tipos de gordura, o que é que ajudava a estruturar todo o intestino. Aí, quando eu fui ver, seria o butirato, que vinha da manteiga, que vinha da gordura do porco. E, então, para as pessoas que querem curar intestino, precisa estar consumindo gordura de porco e manteiga. Não tem para onde correr. Se quiser curar o intestino, tem que estar consumindo gordura animal. Se ficar, mas eu vou colocar lactobacilos, vou colocar probiótico. Não vai curar. Tem que comer gordura. Você pode até utilizar depois. Mas se sua barreira, sua estrutura tá ruim, você pode colocar o que for, vai aliviar, mas não vai curar. Isso é, assim, eu diria que um fato, porque eu já tentei de todas as outras formas e não curava. Não curava nada, né? Uau! Então, comer gordura, 70% das calorias de gordura, mais ou menos 1 grama de gordura para 1 grama de proteína, e você sempre comia até a saciedade, né? Mais ou Total. menos, quantos, eu vou dizer quilos, quantos quilos de carne você estava comendo por dia? Porque eu Rapaz, já vi você comer, você come, viu? eu não fazia conta não, viu? Mas eu comia muito. Eu comia mais porco, porque eu queria comer a gordura do porco, então eu pegava muita costela de porco, pegava muita barriga de porco, torresmo, e aí comia carne também. Eu sempre comi muita carne de panela, então eu comia rabada, comia músculo, comia peito na panela, sempre carne perto de osso. Eu queria a parte da membrana da carne, né? Seja até pé de porco eu comia bastante. Eu lembro que eu comia muito pé de porco, fazia caldo de ossos, bebia muito caldo de ossos. E com isso as carnes também, né? Porque quando eu comecei a carnívora, eu não gostava de carne hoje em dia como eu gosto, que é ao ponto, né? Ainda tá vermelhinha ou aquelas carnes, eu não gostava. Só gostava de carne bem mais passada. Então, depois de um tempo que eu comecei a gostar de carne assim, hoje eu não consigo comer mais carne muito passada. Eu acho, né, o gosto não muito legal. Então, eu fui aprendendo também a mudar, mudou o paladar total. Hoje eu consigo. Já tem uma coisa interessante também, que é, eu não conseguia, na verdade, não era nem que eu não gostava, eu não conseguia mastigar a carne. Parecia que ela não Não, é mastigava. muito difícil no começo, é É, muito difícil no começo. O meu maxilar parecia, doeu pra caramba também. parecia chiclete. Eu falei, rapaz, isso aqui não é possível que as pessoas comem isso aqui, eu não vou conseguir comer. Aí meu namorado até falava, continue comendo que você vai conseguir comer. Aí eu fui comendo aos poucos, fazia uma parte bem passada, uma parte do que eu conseguia comer. Aí fui adaptando. E aí quando você vê, você não consegue nem mais comer ela bem passada, você só quer comer ela mal passada, ou ao ponto até. Porque realmente faz Aham. muita diferença, não só na nutrição, mas também no sabor da carne, total. E como foi a sua transição para a dieta carnívora? Você foi da noite para o dia, vou começar a só comer carne aqui? Ou você fez uma transição mais devagar, começando a tirar carboidratos aos poucos? Então, quando 2020 que eu conheci a dieta carnívora, eu comecei a fazer períodos de cetogênica, períodos low carb, né? Então, eu comecei ali, né, lá para 2022, eu comecei a entrar na cetogênica, fazia períodos, fazia low carb, então eu já ficava um momento ali sem muito carboidrato. Mas quando eu entrei de fato para curar, foi de vez. Eu cheguei, não, amanhã eu não como mais carboidrato e não vou comer mais. Que foi a primeira vez, que aí eu errei. Aí voltei a comer carboidrato e falei, não, agora vai dar certo. Aí, da noite pro dia, eu falei, não, a partir de hoje, não como mais carboidrato. Aí foi indo, aumentei a gordura, e aí foi que foi, né? Eu senti alguns sintomas. Eu senti dor de cabeça, fraqueza, né? Mas aí eu fui ajustando sal. Não utilizei eletrólitos, né? Comprado em sachê, só usei sal. Não comprei nada de eletrólitos. Eu sentia que no treino eu não rendia muito, não tinha aquele fôlego que eu tinha com carboidrato. Mas eu falei, rapaz, será que isso aqui vai passar? Vai, né? Uma hora eu vou aprender, o corpo vai entender. Eu não tinha o fôlego, e eu não bebia café na época, né? Tomava café. Então eu não tinha nem o estímulo do café para ajudar e tal. Então eu só
na época eu tava tomando, diria que pedrada. Eu ficava muito cansada no treino, fraca. Eu sentia que os músculos começavam a murchar. Aí eu falei, pô, vamos continuar, né? Minha pele tá melhorando, eu me importo muito mais com a minha pele do que, de fato, com a estética no momento, porque realmente era muito ruim. Eu não conseguia parar de coçar minha pele, de fazer ferida. E aí foi assim, eu tive sintomas, né? Adaptei para utilizar sal, entendi que era o momento mesmo do meu corpo estar acostumando, e aí fui dando o devido descanso que ele precisava. E aí eu fui sentindo que de fato eu estava curando a minha pele e curando a minha saúde, né? Não só a pele, mas eu comecei tratamento com hipotiroidismo. Eu, eu tinha um ferro muito baixo, né? Meu hipotiroidismo era muito por ferro e por falta de nutriente, porque eu fui anorexia, geralmente a pessoa já é anêmica, não tem nada. Então minha tireoide começou a ficar ruim. Então eu comecei a desenvolver hipotiroidismo. Eu cheguei a tomar o T3 e o T4, né? O iodo, tudo. E tomava, fiquei um tempo tomando. De fato, ajudou muito. Era o que me ajudava bastante. Minha pele, até minha pele também estava ajudando. E aí depois, quando eu comecei a carnívora pela segunda vez, eu tirei tudo para testar só a carnívora. E aí quando eu testei só a carnívora, eu fiz meus exames de novo, depois de um tempo. E eu vi que não estava desajustado, né? Isso, lógico, com não os padrões convencionais de T3, de T4 e do TSH e tudo. Mas eu olhei meus sintomas clínicos e também a questão hormonal, né? E eu vi que eu não estava sentindo mais. E eu tô ainda fazendo um teste, né? Para saber que até agora eu não sinto a necessidade de utilizar hormônio de T3, T4. Para mim tá tranquilo, só a carnívora, só os nutrientes da carnívora. Eventualmente eu tomo iodo também. Então, para mim, minha tireoide tá funcionando perfeitamente. Uau, calma, um bocado para empacotar aqui. Então, você fez a sua transição, você não estava comendo muito ultraprocessado antes de você entrar na carnívora, Não, né? não comia Mas você muito. estava comendo uma dieta alta em carboidrato. Comia. Comia, aí, como eu falei, eu fazia períodos low carb, períodos cetogênicos, mas Aham. não era zerado. Você nunca tinha passado mais de 2 semanas numa dieta baixa em carboidrato, basicamente. Foi quando você entrou na dieta carnívora há quanto tempo, mais ou menos, atrás? Mas não tem muito tempo, não. Eu comecei, acho que junho, julho, agosto. Foi um período assim. Eu lembro que eu tentei a primeira vez, aí eu passei um mês, e aí depois eu fui de novo. Então deve ter sido assim, junho, julho, agosto. Eu fiquei esses meses assim tentando. Aí De eu. 2025 ou de É, 2024? não, 2025. Pô, então você curou sua psoríase há pouco tempo atrás. Exatamente. 2000. Uau! Acho que Ou foi foi. 2024? Eu tô confundindo agora, viu, Antônio? Acho que. Porque 2025 foi agora. 2025 foi, acabou de acabar. Pode ter sido 2024, então, viu? Porque eu não lembro. 2024. É, Porque a gente já conversou, já tem um ano que você tá fazendo dieta carnívora, né? é mesmo. É Então, mesmo. 2024. Então, 2024, agosto de 2024, 3 meses, você já tinha entrado em remissão da psoríase, porque você basicamente não tinha mais nenhuma ferida na sua pele. E você também fez o teste. Gente, isso alinhem com o seu médico, tá? É, Isso aqui não é pra tirar da noite pro dia. exatamente. Lara com certeza, né? Ou alinhou com o médico, a Lara é da área da saúde também. Então, tem tudo isso. E você fez o teste sem tomar os seus remédios T3, T4 e não Fiz. tinha mais nenhum sintoma Não sentia de sintomas. hipotireoidismo. Meus sintomas de hipo era cansaço, eu tinha a questão da pele seca também, era do hipotiroidismo, né? Eu não tinha queda de cabelo, não tinha baixo libido, não tinha essas coisas, mas eu tinha pele seca, eu tinha cansaço, dava umas 11 horas assim do dia, eu tava querendo dormir, na hora de levantar da cama era ruim, então eu tinha essas questões. Eu tinha muita, eu nunca sei falar isso aqui, olheira, né? Tinha muita Aham. olheira, muita, era muito cavado isso aqui. Até sinusite, rinite, assim, era muito forte. Na carnívora eu senti que isso aí já foi. Então eu fui com os sintomas do hipotiroidismo, e também eu fui testando, né? Antônio falou, eu sou da área de saúde, ia testando as coisas em mim. Eu queria testar o que eu via, o que fazia sentido, eu vou testar. Aí eu falava com meu médico que eu ia testar, meu médico também, ele é adepto à dieta carnívora. Então eu falava pra ele, ó, eu vou parar de tomar pra eu testar aqui.
né? E aí fazia todos os exames depois, tava ok. Então, não vou tomar o hormônio se eu tô me sentindo bem. Se eu ver que daqui a um tempo, eu primeiro vou avaliar, será que eu tô fazendo as coisas que eu fazia antes, ou eu comecei a relaxar, eu comecei a... Porque às vezes na dieta carnívora a gente tem um problema, a gente não tem fome, muita fome. Então, às vezes eu levo o dia aqui, tô sem fome, quando eu vejo, eu comi pouco no dia, aí se eu ficar vários dias assim, aí já muda, né? Tudo bem que a fome também é um sinal de nutrição na carnívora, mas hoje em dia a gente precisa de nutriente para várias funções, né? O corpo hoje pede mais nutrientes. Ainda mais quem trabalha muito, né? Quem vive uma vida para baixo para cima, né? Então a gente precisa da questão do nutriente. Então tem até esse problema na carnívora para quem não presta atenção, de você não ficar sem fome e não querer comer, achar que tá tudo bem, mas você precisa do nutriente, porque às vezes ali a carnívora ela aguenta muito. Inclusive a gente pega qualquer doença um dia para curar, a gente não demora muito para curar nada não. Então, a gente precisa estar repondo, né? Então, às vezes, eu tenho que me perceber. Se eu tô comendo pouco, se eu tô comendo muito, eu vou me percebendo. Geralmente é para menos que eu como. Eu também. Geralmente, quando eu vejo, caramba, eu só comi isso aqui hoje. Não, peraí, amanhã eu vou trabalhar de novo. Eu não posso ficar me dando luxo de estar comendo pouco. Tem que estar, às vezes, Aham. prestando atenção. Velho, você comentou sobre isso de ficar doente, é impressionante. Tem meses que eu não fico doente. Às vezes que Total. eu fico doente, normalmente eu já percebi que é quando eu perco 2 noites de sono seguidas. Então, por exemplo, Sim, viagem. Perdi 2 noites de sono. Aí no outro dia a garganta já fica um pouquinho arranhada, tal, já começa a perceber que minha produtividade não está tão acima como normalmente está. Teve a formatura de minha irmã, aí tem um dia era colação de grau, outro dia era festa de formatura. Fui obrigado aí pela minha esposa para também ver minha irmã, pelo amor de Deus, né, velho, Antônio? Pô, pelo amor de Deus. Mas aí eu fui 2 dias, perdi 2 noites seguidas, dito e certo, fiquei um pouquinho de cama, com febre. Mas assim, como você falou, um dia, 2 dias passa e eu me nego a tomar remédio, a não ser que eu esteja passando exatamente. muito mal É, mesmo e ir para o hospital. Então é isso aí é muito interessante e acontece comigo também. Exatamente, a carnívora, não, eu não digo nem só a carnívora, né? Cetogênica, low carb, ou uma dieta que a pessoa não precisa utilizar muito processado, ultraprocessado, carboidrato o tempo todo. A pessoa se sente melhor de saúde, né? Se ela tem a base da alimentação dela ali, de carne, de víscera, ela já tá muito acima da média da população, muito, porque as pessoas hoje não consomem carne, não consomem víscera, aí tem a história de que faz mal, que aumenta colesterol, né? Então fica tudo com medo de comer. Quando vê, tá sem cabelo, né? Fica na menopausa com 25 anos, a pessoa já tem sintomas de menopausa. E aí os homens, né, tá broxa. E quando vê, a pessoa não come, só come peito de frango com saladinha. Fica comendo verdurinha, peito de frango e saladinha. É uma comida, pode ser gostosa, para quem gosta, pode, mas Não, não impossível, nutre. impossível. Pra mim não. Pra mim é Impossível. carne, exatamente. Mas enfim, pode ser gostoso, saboroso ali. Não tô comendo uma salada, não sei o quê, mas você comer isso todo dia e não ter uma base de carne e víscera, uma hora vai dar ruim. Não tem como. Uma hora vai dar Uma ruim. hora a conta chega. Sempre todo Eu mundo concordo chega. contigo. Porque não Eu tem concordo como. contigo. E hoje as pessoas são assim, né? De segunda a sexta, saladinha com peito de frango. Aí final de semana, um monte de besteira, perde noite. E nada tá percebendo, né? Aí peitinho de frango, saladinha. Começa a fazer só essas dietas que dizem saudáveis, não come uma carne, não come uma gordura animal, né? Não come nada, víscera, nada. E aí não tem corpo que aguente com o passar do tempo. Aí vai ser realmente a idade junto com o que você fez, né? Não tem como ter saúde com isso. Também acho. Eu assino embaixo nisso aí. Uma pergunta que eu tenho para você, especialmente sobre a sua adaptação, foi da importância do sal. Sim, total. Quantas gramas de sal você estava tomando inicialmente? E quantas gramas de sal você toma hoje em dia, agora que você está há mais de um ano na dieta carnívora? Quando eu iniciei, eu tomava 2 a 3 gramas. Que é pouco, né? É. E aí hoje eu já tomo umas 7, até mais, às vezes 8, depende do dia. Tomo 7, 8. Isso, eu tô falando 7, 8. Eu conto 7, mas daqui eu boto na água.
eu ainda boto mais na carne, então deve dar umas 9 gramas aí, 8, né, por Pra aí. 10. É. Só que assim, eu moro em Salvador, é muito calor aqui. Quando eu treino, eu sou demais, né? Pingo muito. E aqui o clima é diferente, né? Não é igual a todos os lugares, então eu perco muito líquido aqui. Então eu preciso estar repondo esse sal aí que eu tô perdendo. Entendi. Então, no começo, você estava tomando de 3 a 4 gramas de sal na Sim, água, fora o que você botava na comida, e agora é, você está tomando de 7 gramas de sal na água, mais 9, mais ou menos 9 se juntar com a comida, 9 a 10. Eu, para é. quem está assistindo, agora que eu estou treinando para meia maratona, para quem não sabe, eu estou treinando para correr do zero uma meia maratona em 3 meses na dieta carnívora em jejum. Aí eu tô tomando, velho, rapaz, só pela manhã são 7 gramas de sal. Só pela manhã, porque eu boto 3 na água, depois eu boto 3 durante o treino, depois eu boto 3 depois do treino. Só nessa brincadeira aí é 9. Ah, Fora a água, eu devo estar tomando umas 14, 13 a 15 gramas de sal por dia. água com Agora, sal eu qual, tomava já desde 2018, assim, eu tomava água com sal. Eu não comecei na dieta carnívora, eu tomava água com sal já há muito tempo. Já sério, 2018 ali, legal. já tomava, só que aí eu tomava 2 gramas. Aí, quando eu iniciei a carnívora, eu continuei com 2 gramas, às vezes 1 grama. Aí depois que eu falei, não, minha necessidade de sal precisa tá aumentando agora, eu vou testar, aumentar. E fui aumentando, hoje eu tomo 7 gramas de sal brincando, assim. E fico tranquila, não sinto nada. Isso, gente, é sal não refinado, tá? Não é aquele sal que vocês veem no restaurante todo branquinho, todo coladinho, com antiumectante, que passa por separação química para não ficar grudado, tá? É sal natural, mineral, e não só tem sódio, tem outros minerais também normalmente nesses Sim, sais aí. Então, é bom ficar esperto nisso. não é sal refinado, pelo amor de Deus. É sal sem ser refinado. De preferência que tenha 2 ingredientes ali. Você não fique tomando sal refinado. Eu Esse já, já vi pra gente perguntar: ah, é o sal refinado, né? Eu tô tomando refinado. Total, não, é sem ser o refinado, na verdade. pode ser o fino, mas É, não o refinado. O sal é, fino é tipo esse daqui, ó, que eu fico no meu lado o tempo todo. sim, Esse é o sal fino. E olha que interessante. 1,4 gramas desse sal tem 530 miligramas de sódio. sim, Ou seja, quando eu falo que eu estou tomando 15 gramas de sal, na verdade eu estou tomando um terço disso de sódio de verdade, né? sim. Então 5 gramas é o sódio. De resto aqui Tem outras coisas. tem magnésio, potássio, tem uma lista assim gigante de minerais. Então aqui é Sim. o pacote completo que eu estou tomando. É bom deixar esse adendo aí. Lara, outra pergunta que eu tenho para você, bem interessante, para quem está querendo começar a dieta carnívora agora, é o seguinte: você, obviamente, testou várias dietas diferentes, várias não deram certo. Você testou a vegana, a vegetariana, a flexível, todas essas aí. Graças a Deus, você foi vegana só por 2 semanas. 2 semanas. Graças a Deus. Mas a pergunta que eu tenho é o seguinte: o que é que fez você entender que a dieta carnívora fazia sentido lógico? Qual foi esse clique, esse estalo, essa virada de chave? Rapaz, primeiro, se a gente for pensar na parte, né, antigamente, antropológica, tudo, a gente foi feito para não comer o tempo todo. A gente tinha momentos de, inclusive, de escassez. Lógico que, ah, não, mas antigamente as pessoas morriam cedo, mas não morria por diabetes, por pressão alta, por ter que amputar a perna, não morria de, né? Ninguém era obeso. Tinha outras coisas, né? O mundo é diferente, realmente. Mas, assim, eu via que as pessoas não precisavam comer o tempo todo. As pessoas viviam momentos de escassez. Se comia fruta, era estação, né? Você não precisava ter aquele aporte de fruta, de carboidrato o tempo todo. Comiam muitas vísceras e tinha uma saúde boa, né? O corpo era bom, não tinha essas doenças que tem hoje, essas milhões de doenças que tem hoje, não existia.
Tem gente que fala, ah, não, existia, mas não era catalogada. Mentira, não existia, não tinha porquê. Não tinha problema, ninguém morria de infarto, não tinha problema de pele, as pessoas, inclusive, tomavam muito sol. Então eu comecei a ver, rapaz, então faz sentido, se for pensar só pela parte antropológica, já faz sentido eu fazer esse tipo de dieta. E aí eu também entrei na parte de que eu precisava entrar em um momento de mais calma para eu curar. Meu sistema estava muito ativo, muito estimulado. Isso é para tudo na vida, na verdade, né? Desde ansiedade até problema de pele, para tudo. Problema na parte endócrina, tudo. Eu estava muito estimulada, meu corpo estava muito estimulado, e o carboidrato nada mais é do que um estimulante. Então eu falei, ó, faz sentido antropologicamente, as pessoas não tinham esse problema de pele, não tinha problema de intestino, não tinha nada disso. Já me deu, assim, 50% de certeza que ia dar certo. Aí depois eu vi, não, meu corpo está muito estimulado, o carboidrato é um estimulante para mim, até mais que algumas pessoas. Eu preciso baixar um pouco, né, a crista para meu corpo dar tempo de recuperar. Eu falei, vou parar de comer carboidrato para testar. E aí depois disso eu percebi que, inclusive, me deu uma oportunidade mental de resolver questões emocionais, porque assim, às vezes a gente também tem questões emocionais que deixam a gente doente, porque a gente tem traumas não só físicos, mas traumas também emocionais. E isso gera pensamentos, né? Emoções ruins. A gente meio que cria um, uma linha de pensamento ruim e a gente fica levando isso pro resto da vida. E eu vi que quando eu tirei esse estímulo todo, não só do carboidrato, mas, por exemplo, eu falei pra você que eu parei de comer tomar café. Eu não parei de tomar café por causa disso, porque para mim, dentro do meu sistema, era muito estimulante. Não é que faz mal, que todo mundo que tomava ser assim, mas dentro do que eu estava vivendo não era legal. Então, a carnívora me botou em um ambiente totalmente bom para curar todas essas coisas. Desde parte emocional, e aí curou também, como tudo tá junto, não tem como separar, acabou curando tudo, né? Os sintomas era a pele, mas as causas vinha da alimentação, as causas vinham do que eu bebia, as causas vinham de fatores emocionais. E eu buscava muita coisa, muito estímulo que não me trazia para dentro, entendeu? Parece até papo de como espiritual, né? Mas é porque, na verdade, é integração, né? O estímulo pode vir da alimentação, o estímulo pode vir por exemplo, utilizar muito celular, Instagram, isso é estímulo. O estímulo pode vir de ficar buscando coisas que não fazem sentido para sua cura. Então, para mim, eu me coloquei em um lugar, depois que eu fiz a carnívora, para trazer, tipo, uma clareza mental 1000 vezes, assim, não tem nem explicação. De curar coisas, de perceber padrões. Eu falei, caramba, eu nunca na vida ia parar para pensar sobre isso, porque eu estava em um momento de muito estímulo. Então, para mim, fez sentido na parte antropológica e eu comecei a pensar de forma diferente. Eu falei, só de eu comer mais carne, de eu comer víscera, eu tô pensando dessa forma. Então, a maneira que eu estava vivendo antes, eu estava buscando tanta coisa que não dava tempo para o meu corpo se curar. E aí aparecia sintomas de pele, tinha também a parte do hipotiroidismo, né? Eu tinha compulsão também, porque geralmente quem sai da anorexia, quem sai de bulimia, essas coisas, vem uma compulsão absurda. Então eu saí de compulsão, eu comecei a perceber como eu buscava as coisas, o porquê de eu estava buscando aquilo. E aí, quando eu falo, tipo assim, eu não ligo para ter um carboidrato na minha frente. Posso ter um dia uma vontade de comer? Pode, mas assim, eu não tenho aquela necessidade de estar querendo, de tendo que comer o carboidrato. Para mim, eu já me fico bem tranquilamente com um simples pedaço de carne, né, de frango que for, ou uma víscera. Então, assim, ela me colocou em um ambiente muito melhor para resolver questões, porque eu já estudava sobre questões emocionais, já estudava sobre isso, já trabalhava com isso, e eu vi que a carnívora não só me ajudou, mas eu também já indiquei para pacientes, para outras pessoas, e ajudou também outras pessoas, porque realmente ela te coloca em um estado mais calmo, você está diminuindo o seu estímulo. E hoje as pessoas eu acho que precisam mais reduzir estímulo do que ficar colocando estímulo por cima de estímulo, né? Que seria o carboidrato é um deles. Não sei Caramba, se velho. 100%, não, 100%, perfeito, perfeito. Então, pelo que eu entendi aí, você também teve essa clareza mental total, e essa névoa mental foi embora com a dieta carnívora. E total. isso possibilitou você a ter insights interessantes sobre a sua vida
e poder aplicar mudanças baseadas nesses insights que você nunca ia ter se você não tivesse nesse estado de clareza mental que você conseguiu chegar, certo? Total. É assim, você fez a carnívora por causa de depressão, você sabe muito bem. E quem faz a carnívora percebe que é diferente a clareza mental que a gente tem em algumas situações. E quem precisar curar a parte emocional, assim, e faz uma carnívora, é, é muito diferente o pensamento. Você não tem mais aqueles pensamentos. Lógico que não é a cura de tudo, no sentido de, não, já foi, você nunca mais vai ter pensamentos ruins. Você vai ter, mas é diferente. Você entende melhor as coisas, você entende o porquê, sacou? Você não fica como se quisesse bater na cabeça, na parede, assim, o tempo todo. Você dá uma afastada da parede, sabe? Você não fica preso lá, batendo a cabeça na parede. Você dá uma afastada pra ver qual foi o que aconteceu. Então, assim, ela te coloca realmente em um lugar melhor pra você se curar. Então, não é que ela é como se fosse, eu diria que, não vou dizer superior, né? Mas ela é uma parte muito importante para curar as coisas, de qualquer doença, eu diria. Seja. Eu falo que é superior para quem está assistindo. Eu falo mesmo. Não, que eu falo da alimentação. Tipo, alimentação, se você não melhorar sua alimentação, você pode fazer 500 coisas. Vai melhorar tudo, mas não vai curar. Se você continuar com as mesmas alimentações, com tudo. Então, se você não fizer sua alimentação, de fato, as outras coisas não vai curar. E se você puder ir fazendo tudo, assim, um círculo, né? É a melhor coisa que você faz. Você buscar tipo, como questões psicológicas. Você buscar alguém que te ajude a entender suas emoções, te ajude a entender questões de trauma, mas você também precisa ligar a sua alimentação, porque geralmente está atrelado. Então, assim, se você conseguir fazer tudo isso, é fundamental. Total. Eu nunca fui diagnosticado com depressão nem nada do tipo, né? Então eu não tenho como ter certeza disso. Mas que eu tava bem para baixo, eu tava. E eu vou te falar, entrando na dieta carnívora é uma diferença assim da noite para o dia, velho. É Total. uma diferença da noite pro dia, é uma diferença absurda. E assim, eu já fiz vários testes. Eu nunca saí, entre aspas, da dieta carnívora nesses 2 anos e meio, assim. Eu nunca comi nenhum carboidrato refinado, nunca comi um bolo, nunca comi nada do tipo. Já bebi leite. E Sim. quando você bebe leite, e quando eu tenho 1 litro de leite em casa, como você falou sobre os Eu vou estímulos, beber o lixo. eu acabo esse litro em um dia. Se eu Eu tiver também. 2 litros, eu acabo esse litro em 2 dias. Eu também. Então, é esse estímulo gostoso, é gostoso. E quando você bebe 1 litro, 2 litros de leite em um dia, você acaba saindo da cetose, é claro. Também. Mesmo sendo uma comida mais limpa e sendo leite da vaca, mesmo assim, você acaba saindo da cetose. E eu vou te falar, a produtividade abaixa, a clareza mental abaixa, Reduz. pensamentos positivos reduzem também, para mim especificamente. Eu acho que Então é impressionante. isso é importante, porque, por exemplo, quando a gente pensa em tratar alguma coisa, a gente precisa tratar, não é a doença, é o doente. Então, isso é individual, entendeu? Tipo, tem um fundamento, né? Também para dizer que tudo é individualidade biológica, não tem nada a ver. Tem um fundamento por cima daquilo ali, só que as pessoas têm momentos de vida diferentes, teve situações de vida diferentes. Então, quando você trata, não é a doença. Hoje em dia, a medicina trata a doença, né? É isso, é remédio. É isso, é esse remédio. Mas o doente, elas não perguntam nada. Não pergunta nada sobre o doente. Então, quando a gente vai tratar uma coisa, é de fato você olhar para o doente, né? E não para a doença que ele está tendo os sintomas. Exato. E tem uma curva normal, né, Lara? Tem sempre aquela curva normal onde as pessoas mais na esquerda não vão ser afetadas com muita coisa, as pessoas que estão ali no meio, que a maioria vão ser afetados e vão sentir alguma coisinha, e tem os lá todo da direita dessa curva normal que Sim, qualquer um pouquinho de diferença na alimentação, tipo a Makela Peterson, se ela comesse um tomatinho, artrite ataca e depressão ataca. Então, tem total. toda essa curva normal. E para mim, especificamente, é absurdo. Eu já me acostumei a me sentir aqui em cima. Eu não quero sair daqui de cima. E é uma diferença absurda dia Exatamente. e noite. Você A não quer mais alimentação, voltar, não você não quero quer. mais. E você também provavelmente não, né? Depois você já fez esses testes, você, Quero como você mais. falou, você faz 2 dias,
comendo carboidrato, a coceira já começa a voltar. Tipo, pra você não faz sentido ficar se coçando de novo, né? Pode ser até emocional, mas assim, é desesperador o que eu vivi, pô. Não queria nunca mais na minha vida aquilo ali. Eu não queria nunca Uau! mais. Você é doido, você não dorme porque você tá se coçando, aí você acorda de manhã, você tá toda sangrando porque não tinha. Não, machuca a pele, você machuca a sua pele de noite. E aí você não dorme. Ao mesmo tempo que você tá com os olhos fechados, você não tá dormindo. Então, assim, era desesperador. Aí você acorda, você não dorme e pronto, acabou seu dia, não tem mais dia. A pele E coçava aí, com mais. 3 meses de dieta carnívora, você entra em remissão disso. Total, não tinha mais coceira. Um mês parou a coceira, 3 meses, assim, não tinha mais ferida. Nos lugares que nunca curava, aí curou, basicamente. Uau! Caramba! Isso é incrível, velho. E a importância do sol nisso aí, Lara? Você achou Então, importante também essa saúde integral como um todo, que foi até a aula que você deu lá na comunidade, é, né? Lá no Protocolo Super-Humano. Para quem não sabe, o Protocolo Super-Humano é um projeto de acompanhamento nutricional de 6 meses, onde a Lara faz parte. A Lara é uma grande parte desse projeto. E a gente tem ligações de mentoria semanais. E nessa semana agora, a palestra foi realmente sobre saúde integral, a importância do sol, do sono, do exercício. Então, qual foi a importância para você? total, eu tomava sol todo dia. Eu comecei a tomar sol todo dia na dieta carnívora e tomava muito atrás do joelho. Então, que era onde tinha muitas feridas. Eu tomava na barriga, atrás do joelho. Isso foi importante para curar, porque o sol, de fato, cura a parede do intestino também. E ajuda, né? Então, eu tomava sol basicamente todo dia. Todo dia eu tomava sol. Ficava nem que fosse 20 minutos. Mas minha pele, ela é muito adaptada. Então, para mim, 20 minutos pode não ser nada. Então, eu tomava 1 hora de sol quando eu podia. Eu falo 20 minutos quando eu não podia, né? Mas todo dia eu tomava sol, com biquíni, né? De preferência com menos roupa possível. E eu precisava tomar sol. Foi importantíssimo para curar minha pele, assim. Absurdo, porque você também libera, né? O sol libera, você fica suando. Isso está liberando coisa ruim do seu corpo, tá liberando toxina, pode deixar liberar. De tudo da sua vida aí que você adquiriu de toxina. Pode vir de parte petroquímica, de tudo, né? Alimentar também. Então você vai eliminando. Até questão de parasita, tem que deixar suar. Então, assim, eu tomava todo dia. E o suor, as pessoas falam, ah, mas coça o suor. É, mas segura aí, depois joga uma água gelada. Mas, assim, é um processo. Eu até falei, teve uma. A primeira vez que eu fiz, que eu falei que não deu certo, quando eu iniciei a segunda, passou uma semana, minha pele piorou muito. Só que depois dessa uma semana, melhorou muito. Ou seja, foi um processo de, assim, desastre para depois melhorar. E aí parece que é isso. Começou a liberar muita toxina no meu corpo. E a pele é a primeira parte que vai sentir. E eu sentia que eu coçava mais, que eu, né, abria mais ferida, mas aí depois de uma semana melhorou. Eu até falei daquele rapaz que tinha a pele toda coberta, como é o nome dele? Sempre esqueço o nome Bradley dele. Marshall, né? É, eu falei, rapaz, se ele falou que demorou 2 anos pra curar a pele dele, não é possível que em uma semana eu vou parar, eu vou continuar. Piorou, mas aí eu continuei. Que legal. Então no começo piorou Piorou, porque para depois melhorar? total, Nossa, isso é muito importante para quem tá é, ouvindo, viu, Lara? muito, Porque porque muita gente nessa parte do piorar vai desistir. exatamente. Vai dizer que não presta, mas é porque tava liberando coisa ruim. É como se tivesse preso mesmo. E aí eu liberei, tomava sol todo dia, suava, coçava demais quando eu tomava sol, mas aí depois parou. Caramba, velho, isso é muito importante. Total. Não desistir na primeira semana, nem na segunda, né? É como se fosse um Saber processo de que vai acontecer. abstinência. Tipo, quando a pessoa para de comer É, carboidrato, para de tomar alguma droga, você fica naquela abstinência, sua vida fica parecendo que não tem fim aquele sofrimento. Mas aí depois de um tempo, acabou, você não tem mais aqueles sintomas. uau. E para finalizar, Lara, como estão os seus exames de sangue um ano Paz. e pouco depois de começar a dieta carnívora? Então, ótimos os da tireoide, que meu médico acompanha, não tem mudança, né? Também colesterol, o padrão tá melhor. Acho que meu triglicérides a última vez que eu fiz estava até maior, estava 78, geralmente 49. Mas se eu fizer a relação ali, dava a relação de triglicérides com HDL, dava acho que 0,9, era muito baixo. Muito baixo, É, baixo. então, assim,
minha insulina é baixa, tudo baixo, meu açúcar é baixo. Meu, Sua B12 deve ter aumentado pra caramba, né? meu ferro, eu acho que eu tinha ferro de 50. E aí eu sem tomar nada. Hoje eu tenho 160 de ferro, não preciso, de ferritina, na verdade, né? Não precisei aumentar nada. Minha saturação melhorou, tudo melhorou. Meu PCR diminuiu. Eu não conseguia baixar o PCR, meu PCR diminuiu. Meu eosinófilos de parasita também diminuiu. Tudo diminuiu, que era também não só parasita, né, mas também questão de inflamatória. Diminuiu tudo. Os marcadores inflamatórios diminuíram todo e as vitaminas aumentaram todas. Menos a vitamina C, que não aumenta, né? Mas também a gente não precisa, assim. A vitamina C ficou Uau! igual. Não mudou, assim, não. Caramba, que legal, Lara. Então, pelo que eu tô vendo, você tá no caminho certo. Você fez o que teve que ser feito e você tá sendo um caso de sucesso absurdo. E eu espero que esse podcast aqui ajude quem está se sentindo desesperançoso, que está com algum problema na pele, com que seja psoríase, que seja dermatite. E assim, entender que no começo pode ser um pouquinho mais difícil é muito importante, né? Total, E mas então, vai melhorar.